Olá, amigos do YouTube, eu me chamo Ivaldo Frazão, sou um estudioso da Palavra de Deus e quero, nesse vídeo, estudar com os meus amigos e irmãos adventistas do sétimo dia. Eu quero apresentar o plano da redenção humana desde o momento em que Cristo é gerado do Pai até o momento que nós entraremos novamente na eternidade sem fim. Dentro desse plano, nós temos aqui algumas coisas que estudar, compreender e analisar. Então eu quero trazer a vocês, imediatamente, a apresentação deste quadro negro que eu fiz aqui, que é quando o momento em que Cristo é gerado, que começa a eternidade, porque não há uma contagem cronológica do tempo, como dia, mês, ano, milênio, tá? Então nós não temos uma contagem cronológica. Depois que Cristo é gerado do Pai, Cristo executa a criação de todas as coisas, tá? E aí nós temos o início, em determinado ponto da eternidade, da rebelião interna de Satanás, até ele manifestar todas as características da sua rebelião, ao ponto de trazer para o seu lado um terço dos anjos do céu. E feito isso, ele então promove uma tentativa de transformar, de modificar o governo de Deus. Isso não foi permitido, então houve guerra no céu. E depois que há guerra no céu, houve a expulsão dos rebeldes. E eles foram mandados para as profundezas do abismo. Abismo que é o mar primordial, de onde sai do trono de Deus e desemboca nesse abismo. Muito bem. Daí então nós temos a criação da terra. Nós temos a contagem cronológica do tempo pela primeira vez, tá? Demonstrado isso, que é os 7 dias da semana, onde Deus cria no sexto dia o ser humano, onde ele repousa com Adão e Eva, a sua criação, no sábado, dando assim o exemplo. E aí surge o princípio do sábado na criação de Deus, porque Deus executa a sua criação em 6 dias, mas no 7º dia ele repousa, ele santifica, tá? O dia de sábado e entrega ao homem. Depois disso nós temos o período de tempo em que Adão viveu sem pecar durante 30 anos, quando dá no ano 31, no primeiro mês, no dia 14:15, Adão peca, ele sacrifica o primeiro cordeiro, recebe a sentença de morte e é expulso do paraíso. Ele ali sacrifica o primeiro cordeiro, o primeiro animal, e da pele do animal é feito vestimentas para Adão. Daí nós temos o início do reino do pecado, que dura 6.000 anos, onde Satanás usurpou, tá, de forma ilegítima o reino da terra, que era de Adão e Eva. Então nós vemos agora o tempo do reino do pecado. E esse reino foi subdividido em alguns acontecimentos que nós vamos estar estudando. O tempo do dilúvio, tá? O tempo dos patriarcas, o tempo de Israel, tá? Até chegarmos em 4.000 anos, quando Cristo morre ali no ano 31, na cruz do Calvário. Terminado esse tempo, nós temos ainda 2.000 anos, faltando para concluir a história, tá, do reino do pecado. Então nós temos agora 1813 anos, que chega em 1844, da morte de Cristo até o fim do tempo dos gentios, tá? Então daí nós temos a purificação do santuário de 1844 até o ano de 2030, aonde é concluído a purificação do santuário, aonde a obra do dia da expiação é executada lá no céu, aonde Deus, Cristo,
os anjos e todos os testemunhas que foram levados daqui da terra estão participando do juízo investigativo da Igreja de Deus, do povo de Deus lá no céu. Então nós vamos ver que esse período de tempo chega até os 6.000 anos, que se dá na segunda vinda de Cristo. Tá? Mas eu quero falar dessas vindas separadamente. Então nós entramos no 7º milênio, um tempo em que a Terra ficará em completa escuridão. Todos os corpos estarão jazendo espalhados pela superfície da Terra, mortos, porque não há quem os enterre, pois não tem nenhum humano vivo sobre a Terra, a não ser os anjos caídos. Tá? Depois desse 7º milênio, Cristo volta novamente, pela terceira vez, e nós temos agora o quê? O reinado de Cristo por 1000 anos. Por que é importante Cristo reinar na terra com os ímpios dentro dela? Nós vamos entender todo esse processo. Você vai compreender e entender qual a necessidade. Deus tem que mostrar a diferença do seu governo para o governo de Satanás. E, além disso, Deus mostra que os ímpios têm de ser eliminados. Então, é necessário que haja um julgamento para que as pessoas possam compreender. E eles próprios, ímpios, precisam entender que o julgamento de Deus é justo. Tá? Por isso, Deus irá julgá-los. E aí, durante esse tempo, nós teremos, então, a preparação de Satanás para a guerra do Armagedon, aonde Satanás sitiará a cidade, o acampamento dos santos, e aonde ele será completamente envergonhado e depois aniquilado. Completamente. Então nós teremos aqui, nesse período de tempo, no 8º milênio, a cidade santa descendo, Cristo fazendo ali uma grande planície na região de Canaã, onde ele prometeu dar essa região para o povo, que seria a descendência de Abraão, tá? Os seus herdeiros daquela região, juntamente com Abraão. Então Deus vai cumprir a sua palavra. Quando termina esse período de tempo do 8º milênio, nós iniciamos então o lago de fogo, a segunda morte, a destruição final, tanto dos ímpios quanto dos anjos caídos. E aí nós vamos entender Mateus 24, versos 36 e 39, que é comparado os dias de Noé com aquele tempo. Você vai compreender esse estudo. Terminado essa destruição, a terra ficará completamente destruída, purificada, e agora ela precisa ser recriada, sem a existência do mar. E aí o nosso Cristo volta pela 4ª e última vez, e em definitivo dessa vez para morar com a humanidade, depois de recriar a terra, porque aqui também será a sua herança, porque ele agora é humano, como nós, então ele herdará a terra. Você entendeu? Esse é o prenúncio de tudo aquilo que vai acontecer. Eu vou estar estudando com você, passo a passo, todo esse plano. E você vai compreender, meu irmão adventista, minha irmã adventista, você que precisa compreender as profecias, porque nós estamos no último tempo de 3 anos e meio, que vai começar agora, no outono do ano de 2023 até a primavera de 2027, aonde nós estaremos passando pelo julgamento final do povo de Deus, aonde a igreja estará passando pela etapa final da prova da terceira mensagem angélica. E nós precisamos saber que a prova da terceira mensagem angélica contém 3 provas: adoração à besta, adoração à imagem da besta e a marca da besta. A primeira, a besta, nós sabemos que é a igreja do Estado, a igreja católica, que vai se refazer, vai ter um novo nome, vai ter uma nova roupagem, mas será ainda a igreja do Estado. Tá? É a imagem da besta que vai fazer com que sejam mortos todos aqueles que não aceitarem essa religião. Tá? E ela vai
dar voz para morrer todos aqueles que não aceitarem essa religião, como foi no passado. E aí a terceira prova é a marca da besta, o controle social. O controle das suas ações, onde você não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar absolutamente nada. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, todos terão uma marca e você não pode ter, porque a Bíblia diz que se você receber essa marca na fronte ou sobre a mão, você vai beber do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice de sua ira. Então, eu aguardo você para os próximos estudos. Será um prazer estudar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você, principalmente, aqueles adventistas que precisam entender, porque são novos na fé. E o povo de Deus não deve ser enganado pelos sofismas. Então, nós temos aí uma igreja que está tripudiando a lei de Deus, está calcando aos pés aquilo que foi a origem do adventismo, a doutrina dos pioneiros, o fundamento da nossa fé, a nossa plataforma que suportaria todos os vendavais e tempestades. E nós precisamos provar que essa plataforma ela está firmada na palavra de Deus e não deve ser enganada. E nós temos também não só isso, mas nós temos um outro fator muito importante pela qual nós precisamos firmar: a lei e o testemunho. Aqui está o espírito de profecia. Aqui está a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta forma, é porque não há luz neles. Está aí a questão das virgens. As virgens prudentes, elas têm o quê? A lâmpada e o azeite na vasilha de reserva. Mas as imprudentes têm apenas o quê? A lâmpada. Então você precisa entender toda essa dinâmica. A luz da verdade está vindo à tona. Deus está despertando o seu povo. Nós não seremos enganados. Nós não seremos iludidos por uma liderança corrupta, falsa e que tem trazido uma mentira no lugar da verdade e que substituiu toda a verdade. E nós precisamos despertar. Conto com o seu apoio ao compartilhar essa mensagem, a trazer à luz todas essas informações para aqueles irmãos que precisam ser despertados do sono. Um abraço, fica com Deus, compartilha, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal para que nós tenhamos mais mensagens alcançando mais pessoas ao redor do globo. Um abraço.